Olá, pessoas, todas as pessoas. Boa tarde. Hoje eu e o meu colega Marcos iremos ter uma conversa ateísta com uma ativista ateia muito importante para nós, uma mulher incrível no movimento ateísta do Brasil. E agora eu quero, o nome dela é Glória Amâncio da Silva, mas a gente chama ela de Glorinha. Eu quero ler para vocês um pouco da trajetória dela, tá bom? Então, Glorinha é professora de História e reside em Brasília. É ateia e ativista social, está à frente da Associação Ateísta do Planalto Central, com sede no Distrito Federal, a primeira da região. Atua para dar visibilidade ao ateísmo na defesa da laicidade do Estado e no combate à intolerância religiosa contra ateus e ateias em ações individuais, coletivas, presenciais e virtuais. É defensora do ateísmo por acreditar que o direito à não crença é tão justo quanto o direito de crer. É escritora e também poeta. Escolheu a literatura e a poesia como armas de luta. Seu primeiro livro, sobre ateísmo, publicado em 2020, O Verso e o Reverso, Salvação ou Perdição, levanta discussões sobre o cotidiano do povo brasileiro totalmente dominado pelos dogmas religiosos. E agora eu quero passar a palavra para o meu colega ateu Marcos. O áudio. Muito boa tarde, Mari, boa tarde, Glorinha. Uma satisfação estar aqui mais uma vez na segunda edição, né, do seu canal, Mari, do Ateu, Ateia, à toa não, né? Eu na condição de ateu, você na condição de ateia, e nossa amiga Glorinha, que não é à toa de jeito nenhum. Aliás, é uma das ateias mais atuantes, mais vibrantes que a gente tem no movimento ateísta. Então, eu quero dizer que é uma grande satisfação contar com a sua presença, Glorinha, aqui no nosso canal. Você vai poder externar a sua trajetória de luta, né, a sua militância. Então, para a gente, uma grande satisfação, um prazer enorme contar aqui com a sua ilustre presença, viu? Agora com a palavra, Glorinha, pode... Boa tarde, Mari. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Marcos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com todos os que estão nos acompanhando. E agradecer, eu já agradeço desde já, né, pelo convite. E vamos lá, né? Vamos trabalhar. Ateu até à toa, jamais, né? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Eu estou visivelmente emocionada, né? Porque a senhora não tem noção o quanto que eu te admiro. E, assim, a pergunta que eu quero te fazer tem a ver, inclusive, com a minha vida, né? Porque a senhora é referência para mim, aqui no Brasil, de mulher, em especial, né? Uma mulher ateia, ativista. E aí eu queria perguntar para a senhora quais foram as suas referências? Bom, Mari, emocionada estou eu aqui, viu? Você não imagina o quanto. Para mim é como se tivesse assim, falar de frente a uma câmera. Para mim, mesmo eu aqui sozinha, a câmera é minha, não, aliás, não é minha, é de você, é sua, né? E mesmo eu aqui sozinha e tudo, é muito difícil, é bem complicado, sabe? Mas eu estou lisonjeada por você me ver dessa forma e fico muito feliz
por assim, contribuir, né? Contribuir com alguma coisa, contribuir com os meus saberes, né? Que não são lá tão grandes, né? Mas que já ajuda algumas pessoas, né? Então, vamos lá à sua pergunta, as minhas referências, né? Bom, eu não sei se eu posso dizer assim, referências eu tenho muitas, né? Influências também, não vou dizer que é só uma nem duas, são muitas, né? O meu ateísmo ele foi se construindo à medida que eu me desencantei de vez com Deus cristão e fui adquirindo conhecimento, né? Meu aprendizado vem de leituras, muitas leituras, né? Posso dizer que todas elas me fortaleceram, né? Mas não foram somente leituras sobre ateísmo. O meu curso de história foi a minha base. Esse eu posso dizer que me influenciou muito. Eu tive acesso a vários autores, historiadores, e aprendi muito. Eu aprendi durante o meu curso a ler o mundo, né? Ler a história, né, da humanidade. Então, não basta, para mim, eu penso assim, não basta ter acesso a livros. É preciso saber ler, saber interpretar, e esse conhecimento, essa visão, ela não vai chegar para todo mundo da mesma forma. Eu, por exemplo, da minha turma, né, eu não conheci, eu conheci uns dois ateus na minha turma, né, de história. Conheci uns dois ateus, homens, que também não davam a importância que eu dava. Então, a minha base foram os livros, né, de história, foi conhecer a realidade. Os livros sobre ateísmo, eles vieram depois para me ajudar a compreender melhor o uso da religião como instrumento ideológico, né, de controle da sociedade. E os que mais marcaram, né, dos livros ateístas, né, que eu li, eu vou citar alguns que foram muitos, né, mas os que mais me marcaram, né, foi Deus Não é Grande, do Christopher Hitchens, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, esse eu adorei, e o Anticristo, de Nietzsche. É claro que tem muito mais. E eu tenho também um carinho especial, e eu não posso deixar de falar, pelos brasileiros. Marcelo Gleiser, com a Criação Imperfeita, gente, e Harmonia do Mundo. Dois livros assim que eu me apaixonei ao ler, livros fáceis de ler, e assim parece que ele está falando assim diretamente com a gente, né? Parece que ele está presente, falando ali diretamente com a gente. E também um dos que eu gostei muito de ler foi o André Cancian, com Ateísmo e Liberdade. Então, Glorinha, pessoal, eu quero aproveitar para cumprimentar a presença aqui na nossa live de Christian, do meu amigo fotógrafo Albert Palhares, o Ceticismo Acadêmico, que é o nosso amigo Iago Pontes, a Karina, também uma ativista bastante atuante nas redes sociais, também está aqui presente, os nossos cumprimentos, a Paula Gencai, também nos cumprimentando aqui com seu boa tarde. Então, sintam-se todos muito bem-vindos à nossa live. Olha, eu estou aqui com o livro de Glorinha, que é o verso e o reverso, Salvação ou Perdição. Então, vocês ouviram ainda há pouco Glorinha falar de toda a influência que teve, né, de leitura, né? Mas ela também é uma influenciadora, né? Na medida em que ela também é uma escritora, e uma escritora das mais competentes, né? Ela traz todo o arcabouço de conhecimento histórico que ela tem e traz isso para o seu livro, não só através dos ensaios, mas também o lado da sensibilidade poética. Então, eu gostaria de iniciar, Glorinha, aqui fazendo uma leitura de um poema que eu gosto muito, que está logo no início do seu livro, que é A Criação, né? Então, a criação diz o seguinte, pessoal, vamos acompanhar aí, ó. E criou Deus o céu e a terra, as águas dos rios e dos mares, as plantas e os animais. E viu Deus que isso era bom.
Do barro criou o homem, de sua costela criou a mulher, e cresceram e multiplicaram, e povoaram o mundo. E viu Deus que isso era muito bom. Então criou Deus as ervas daninhas, as bactérias, os vírus, as doenças, os vulcões, as inundações, a maldade humana e a violência. E viu Deus que isso era esplendidamente bom. E no sétimo dia descansou, e para sempre descansou de toda a sua obra, descansou. E está descansando até hoje, hein, Glorinha? Adorei, viu, esse seu poema, né? E gostaria que você nos Até hoje, falasse um né? pouco, nos Cansa falasse até um pouco hoje. nos falasse um pouco justamente do seu livro, né? Como foi publicar esse livro, que dificuldades você teve, se teve alguma dificuldade, o que a inspirou. É, Fale um pouco desse seu livro que foi como publicado sempre. pela Arte Letras. É num belíssimo exemplar, muito bem, o padrão excelente, e você depois no final também você diz onde as pessoas podem adquirir esse seu excelente livro, viu, Glorinha? Só um instante. É, bom, como eu disse, né, assim, aliás, sobre o livro, foi assim um sonho, né? Era uma vontade muito grande, né, de escrever um livro, né? O lançamento foi em 2020, quando vocês já viram aí, e foi numa época de pandemia. E eu não esperava também muito. Tivemos um probleminha, a internet da Glorinha deve ter caído, mas ela deve estar Tá voltando. restabelecendo logo o contato e retoma. É, aí Ah, está tendo uma certa instabilidade. isso. Bom, vou Pode, continuar. pode retomar, Glorinha, falar sobre o seu livro. Tá ruim, não tá? Tá certo, então. Então, o lançamento foi em 2020, né? Como você viu aí, foi numa época de pandemia. Eu não esperava muito. Eu não escrevi um livro para grandes críticos, né? Foi mais para dialogar com as pessoas comuns. Era uma vontade que eu tinha de discutir sobre ateísmo, né? De falar diretamente com as pessoas comuns. Então, o que eu queria era falar das minhas experiências enquanto ativista do ateísmo e contribuir, né, para fomentar o diálogo na sociedade. Ah, e assim foi que eu fiz, né? A resposta dos meus livros foi muito boa, eu gostei, né, do resultado. Enviei livros para quase todos os estados, né, obtive alguns retornos muito positivos, inclusive de religiosos, né, e ainda, né, continuo, né, enviando livros, vou distribuir muitos em órgãos públicos e bibliotecas, e eu acho que eu contribuí bastante aqui em Brasília para abrir essa discussão, sabe, sobre ateísmo, sobre laicidade, né, em órgãos públicos, né, até em audiências públicas, né, e com a sociedade em geral. Uma das coisas, Glorinha, que eu admiro muito na senhora é que, além da senhora falar abertamente sobre ser ateia, a senhora também fala abertamente que. Ai, caiu de novo. É a internet, gente, provavelmente. Quando começa a cair assim demais, é a instabilidade. Mas vamos aguardar um pouquinho que ela tá voltando. Ah, deu certo. Pronto. Glorinha, tá me ouvindo bem?
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Glorinha? Você consegue ouvir a Mari, Glorinha? Agora sim. Oi? É, Acho que tá delay, né? Tá com tá um delay. delay, é isso que eu ia justamente Mas avisar o estou pessoal. ouvindo, mas está cortando bastante, viu, Mari? Então, Eu não sei nem se vale a pena a gente continuar. não, vale Tá sim. cor- Está realmente com alguma Vale. estabilidade, mas a gente está conseguindo, né? Eu só quero observar para o pessoal que está acompanhando a nossa live que tem um pequeno delay, tá cortando, é uma dificuldade, mas tá cortando bastante. Mari vai novamente fazer a pergunta. Se Glorinha ouvir integralmente, ela vai poder responder. A gente segue. De novo, é a internet dela. Nós estamos realmente tendo aí uns probleminhas com, com o sinal de Glorinha, né? O meu Sim. e o sinal de Mari está estável, está bom, mas o dela está tendo problemas, né? O que é uma pena, porque assim a gente está. Voltou, Glorinha. Tá caindo. A internet tá sabotando Apareceu a uma gente. mensagem falando Pronto, desse problema, da perda de áudio. voltou, Certo, vamos Pois é, seguir, vamos dar sequência. voltou. Então, eu estava falando aqui assim, ó, que eu te admiro muito porque a senhora fala, voltou, vamos ver. pronto, porque a senhora fala abertamente sobre assuntos que são difíceis, né? Que é ser feminista e ser ateia, mulher. Aí já tem toda uma questão de preconceito, né? Bem explícita. E aí eu queria perguntar para a senhora se houve alguma mudança na mentalidade desde quando a senhora falou pela primeira vez que era ateia e feminista, que a senhora tenha percebido, se houve alguma mudança de lá para hoje, para esse tempo agora, 2023. Ô, Mari, é, tem uma mensagem aqui dizendo assim, ó, devido à largura de banda excepcionalmente baixa, então, por isso que está interferindo no áudio, né? E está cortando. É a internet. Então, Também tá bem complicado de ouvir vocês. não ouviu nada, Eu nadinha? não sei se vocês também estão tendo essa Não. dificuldade de Não, me ouvir. estamos ouvindo bem agora. A senhora Não compreende? ouvi um pouco, mas bem cortada a mensagem. Mas, assim, eu não sei se vocês estão tendo essa mesma dificuldade que eu. Não, não, não. Estamos ouvindo Tô te bem. ouvindo. Pois Tô é, te ouvindo. tá, né? Tô. Então, eu vou continuar aqui. Aí, se caso vocês não estiverem me ouvindo, então você falou sobre a dificuldade. Pode repetir? A dificuldade de ser feminista e ateia assumida, né? Falar sobre isso abertamente e se a senhora percebeu que houve alguma mudança desde quando a senhora assumiu pela primeira vez para todos da sociedade para agora, em 2023. Houve mudança ou está tudo igual? Bom, eu acho que essa dificuldade, né, das mulheres se assumirem ateias tem muito a ver com a educação que nós recebemos, né, desde o nascimento. Né? O projeto, né, para educar as meninas sempre foi diferente do projeto para educar os meninos. Né? Os meninos cresceram mais livres, né, de obrigações, enquanto que as meninas ainda hoje, né, nos dias atuais, elas ainda são preparadas para casar, ter filhos, cuidar da casa, né, da família, né? E tudo isso dentro dos preceitos religiosos. Mais uma vez, gente, a internet está Nós sabotando. vamos ter realmente alguma dificuldade da forma como está instável a internet de Glorinha, né?
se ela voltar, eu acho que a gente pede para ela continuar discorrendo sobre a pergunta que Mari fez. Tá chegando. A obedecer. Tá muito ruim. Infelizmente. Enquanto isso, o pessoal poderia também. Tudo isso. Ateísmo vem tirar as mulheres. Oi? Pode continuar, Glorinha. Não estou ouvindo. Não me ouve? Não está ouvindo a gente agora? Não. Agora, como eu disse, tá cortando muito, muito áudio. Cortando bastante. Eu nem ouvi vocês quando vocês começaram a falar. Eu ainda estava falando. Aí acho que a gente estava falando ao mesmo tempo. Certo, você pode continuar discorrendo sobre a pergunta da Mari. Não, eu estava dizendo que o ateísmo ele contraria tudo, né? Tudo que a igreja prega. E a maioria das mulheres, elas ainda continuam, né, sendo educadas, formadas dentro dos preceitos religiosos. Então, mesmo aquelas que descobrem o ateísmo, elas vão ter dificuldade, porque são poucas as mulheres, né, que conseguem sair desse condicionamento da igreja, né, esse condicionamento religioso. E mesmo quando elas deixam de acreditar, fica o quê? Fica o medo, né, um medo de sair dessa linha e, né, se perder. Então, um desses medos é criar filhos sem religião. Eu já ouvi isso muito de várias mulheres. E esse é o mesmo medo que levam professores, professoras a fazer oração dentro da sala de aula, ler trechos de Bíblia, né? A orientar os alunos que eles têm que orar, têm que ir para a igreja, né? Têm que serem tementes a Deus. Então, eu vejo essa dificuldade por isso, porque a mulher, ela não vai, ela vai ter uma vida que foi aquela que a mãe teve, que né, a maioria das mulheres desejam, que é casar e ter filhos. Ok, Glorinha, muito bem. Eu acredito que ela tenha conseguido concluir o pensamento em relação à pergunta que Mari fez, né? E assim que ela voltar, a gente aproveita para já fazer uma outra pergunta. E Mari, também nesse instante, pode aproveitar aí a ocasião para ler colocar na tela as mensagens, ler algumas mensagens do pessoal que está aí no chat, né? Realmente essa instabilidade está atrapalhando um pouco a nossa entrevista, mas a gente vai conseguir chegar até o final. Aí o Zé Carlos dando uma boa tarde a todos. Nós temos também a presença do Valverde, né, que cumprimenta a todos. Game Zero, né? Game Zero já está pensando no peru à noite, porque ele já está dando boa noite, né, a todos os camaradas. Lucas, seja bem-vindo, Lucas e os demais. Bom, agora vou colocar um outro questionamento para você, Glorinha, né? Mesmo com essa instabilidade, mas a gente vai conseguir levar a nossa entrevista até o final. Você é membro da comissão, né, distrital da diversidade religiosa que existe em Brasília, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né, de sua atuação nessa comissão, nessa importante comissão, você na condição de representante, né, do ateísmo nessa comissão. Espero que pelo menos ela tenha podido ouvir a pergunta, né? Quando ela voltar, aí a gente já pede que ela fale sobre essa participação dela. A gente, como vocês podem ver, a Glorinha tem uma participação longa, né? De longas datas nesse ativismo, né?
E é uma pioneira, né, no ativismo feminista brasileiro. Né? Pronto, entra e sai, temos essa dificuldade aí. E quem está acompanhando pelo chat pode aproveitar para também fazer algum questionamento que nós, mais para frente, vamos fazer essa pergunta para a Glorinha. Né? Espero que ela possa voltar aqui, porque, poxa, é uma oportunidade tão boa de entrevistar uma pessoa com uma trajetória de vida tão bacana, né? Com muitas experiências a passar para a gente, essa visão que ela tem, né, do ateísmo feminino, que ela já pôde dizer, né, da dificuldade que é para a mulher. A condição, na condição de ateia, é muito mais difícil do que o homem. Não que seja fácil para o homem também, né, Mari? Não é isso? Uma coisa que, enquanto ela volta, eu queria até comentar contigo, Marcos, que aconteceu, que eu recebi algumas críticas, né, de algumas mulheres, em especial, que, Glorinha, eu estou comentando uma coisa aqui com o Marcos enquanto você voltava. Você está me ouvindo, tá? Tá? Tá. Então, eu estava comentando aqui com ele que eu recebi algumas críticas. Ok, eu já estou ouvindo, já estou ouvindo. Está bem complicado, mas eu já estou ouvindo. Que bom. Eu estava aqui comentando com ele que eu recebi algumas críticas em relação a essa live antes mesmo dela acontecer. Cortou, né? Novamente. Que dizia assim, como que vocês vão falar sobre as mulheres e tem um homem no meio? Né? Sobre ateias, mulheres e tem um homem no meio, né? E aí eu falei para essa pessoa que me questionou, né, que a questão das mulheres, todas as questões que envolvem as mulheres na nossa sociedade, ela diz respeito à sociedade e não só às mulheres. Né? E os homens fazem parte da sociedade. E nós temos na nossa causa muitos aliados, exatamente, muitos aliados homens, que eu considero exatamente muito, porque se as pessoas da nossa sociedade não entenderem, inclusive algumas mulheres que não entendem isso, né, infelizmente, não entenderem que a gente precisa de todos nessa sociedade e não só separar mais uma vez mulheres de homens, a gente nunca vai sair disso, né? Então, por isso que eu estou aqui e Marcos está do meu lado, né, que é um amigo ateu, que é aqui, inclusive, da minha terra, que me orgulha muito e que faz parte desse movimento. Porque, inclusive, muitos ateus não têm essa consciência, né, de sororidade com as questões das mulheres. Muitos ateus ainda precisam se abrir um pouco mais para essas questões, né? Porque a nossa sociedade, de maneira geral, ela é machista. Então, se a gente não fizer esse movimento de buscar aliados entre os homens, a gente vai sempre ficar falando e rodeando assim, ó. Rodeando, não sai do canto. Então, eu quero sim aliados homens na nossa luta feminista. Glorinha, então a minha pergunta, eu não sei se antes de cair, né, você tinha ouvido, né, era de sua participação sobre o comitê. No comitê. Fique à vontade para discorrer sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho do comitê, né, como foram criados esses comitês. Eles, primeiramente, só tinha um comitê, foi criado somente um, que foi o Comitê Nacional, né, da Diversidade Religiosa. Aí depois, com o tempo, foram criando, cada estado criou seu comitê. E Brasília também, né, o Distrito Federal criou o Comitê Distrital da Diversidade Religiosa, eu acho que foi em 2018, eu acho. Eles foram criados para combater a intolerância religiosa, né, e todos os problemas relacionados, né, à intolerância religiosa, né.
Como o próprio nome diz, a intolerância religiosa, né? Ela nasceu dentro das igrejas, né? Eu coloco aqui, a gente fala da igreja cristã, né? E de lá foi se espalhando e contaminando toda a sociedade, né? Com ataques violentos a templos religiosos, como a gente vem acompanhando há vários anos, inclusive com mortes, né? De mães, né? De santo, né? E isso acontece, essa violência acontece principalmente, né, nas religiões de matriz africana, como a gente já sabe, né? E eu considero assim que toda experiência, né, essa minha experiência com os religiosos, eu participei durante 4 anos. Eu fui convidada, né, o pessoal me conheceu, né, fazendo ativismo, participando de eventos, de audiências públicas, né, e me convidaram para fazer parte do comitê. Então, eu fiquei durante 4 anos participando nessa luta, né, contra a intolerância religiosa com o pessoal das religiões, né, religiões católicas, evangélicas, né, luterana, anglicana, espíritas, várias, né? E eu considero essa experiência, toda a experiência, né, eu considero positiva, porque a gente fica conhecendo o outro lado, que é o lado daquele que sofre violência. A gente não sofre porque nós não temos templos, né? Nós não pregamos, né? A gente fica mais quietinho, mais escondidinho. Mas o pessoal que mais sofre é o pessoal, né, de matriz afro. Então, conhecendo o lado deles, conhecendo as dores deles, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa saber o que eles passam, o que é ver seu templo todo destruído, ver suas coisas jogadas, quebradas, né? Suas coisas sagradas, né? A gente não usa muito esses termos, né, porque não somos religiosos, mas os objetos sagrados são muito importantes para eles, claro, né? Então a gente precisa conhecer, precisa saber da dor deles, né? A forma como ele é discriminado pela sociedade e pelo próprio Estado. Um exemplo dessa discriminação é a distribuição de terrenos para igrejas e templos. É claro que as igrejas cristãs são as mais privilegiadas, os terreiros quase nunca são contemplados. Mas não que eu esteja defendendo que que o Estado tem que distribuir terrenos, eu acho que não tem. Mas uma vez que eles fazem uso dessa prática, tem que tratar todos iguais, né? Então, é por isso que eu acho que é muito importante essa luta nossa, né, o ativismo, e não isoladamente, mas nos juntar ao pessoal que é discriminado também. Oi, ouvindo? Sim, Mari, pode Estão perguntar. ouvindo, gente? Sim, Sim. pode perguntar agora, Glorinha, Mari. Agora estou Então, agora eu ouvindo. quero perguntar, Agora. ótimo. Agora eu quero perguntar para a senhora Oi? se, na sua concepção, existe alguma relação entre ateísmo e feminismo? Essa relação entre ateísmo e feminismo, né? É isso que você perguntou agora, foi isso, né? Bom, gente, é uma pergunta bem difícil essa, né? Como diz, né, é capciosa, né? É uma pergunta bem difícil. Mas eu vou tentar responder a sua pergunta, Mari, começando com o feminismo, né? Pois antes, né, da ateia vem a mulher, com todos os problemas oriundos do sistema patriarcal. Até você começou a falar sobre isso, né? Sobre o machismo, toda essa questão. Então, esse sistema
que separou a humanidade em dois grupos, o grupo de homens de um lado e o grupo de mulheres de outro. É o grupo dos homens agraciado com todos os direitos, enquanto que é o de mulheres apenas deveres. Né? Desde então, não paramos mais de lutar por direitos básicos, né, que os homens continuam a nos negar nos dias atuais. Né? E foi dessa necessidade que nasceu o feminismo. Até estou tentando aqui responder também a pessoa que fez a crítica, né, lá no início, que a gente vai falar de feminismo como um homem, né, junto aí na nossa live. Então, esse movimento, né, que é o feminismo, que luta pela emancipação da mulher em todos os aspectos, que é o político, social, econômico e cultural. Então, esse mesmo sistema criou mecanismos, né, para manter, manter a mulher aprisionada, né, e é a pior das prisões, pois nos impede de pensar e de agir conforme as nossas vontades, né? Então, tem mulheres, né, que conseguem se desvencilhar dessas armadilhas e seguir caminho. Poxa, uma pena, ela vinha, né, discorrendo tão bem, né, sobre essa questão do feminismo e do ativismo feminino, né, e mais uma vez caiu a live, né, eu acho que ela vai voltar aqui. Também está presente em grupos ateístas, a gente já passou por isso, né? Nós conhecemos bem. Então, quando eu me descobri ateia, eu descobri também que a minha vida só dependia de mim. E eu tinha que fazer alguma coisa enquanto mulher, né? Que as minhas decisões poderiam me levar onde eu quisesse. Que nenhum dogma, nenhuma previsão religiosa poderia me impedir de fazer coisas boas e também coisas más, né? Eu entendi também que não tinha a quem recorrer e eu também não podia chorar, porque eu não tenho, eu não tinha um Deus lá no céu me protegendo, nem uma Nossa Senhora, né, me protegendo. E também eu não podia chorar, eu tinha que me virar, né? Então, essas descobertas parecem, né, terríveis. Puxa, a tecnologia nos tapeando hoje, né? Está nos maltratando, né? Tanta experiência que a Glorinha tem para nos trazer aqui, como vocês já puderam ver, nos momentos em que a internet não caiu, né? Que ela pôde externar a sua fala, Vida eterna, realmente nem paraíso. Aliás, para ninguém, né? Não só para mim, para ninguém. Então, o outro caiu um pouco também. Mas também o ateísmo não disse que eu deveria me acomodar. Ele não me impediu de seguir adiante. Então, eu posso viver, eu posso pensar, tomar minhas próprias decisões. Cortou, hein? Aí, está cortando mesmo, a irmã cortou para mim. Posso continuar? pode continuar, Glorinha. Vocês estão me ouvindo, gente? Pode continuar, Glorinha. Agora que voltou, agora que eu te ouvi. Então, vou retomar aqui de onde eu... Tá, então tá bom. Então, como eu disse, né, não sei se vocês ouviram uma parte que eu falei sobre o ateísmo, né, com as perguntas que as pessoas fazem, né, o que o ateísmo fez. Realmente é muito difícil assim, a gente fica muito triste de, né, ter a oportunidade de entrevistar a Glorinha, mas a gente, enquanto ela volta, eu quero agradecer aqui a presença do Niel, que está presente, também lamentando aqui a internet, a Flor de Limão, estou no trabalho, mas estou ouvindo vocês. Um grande abraço para o Humanista, que faz um trabalho muito interessante também no seu canal. É um prazer tê-lo aqui conosco, Humanista. Voltou? Isso, Oi. está voltando, Glorinha. Então, pode continuar. Então, como eu disse, né, o ateísmo ele não oferece nada,
ele não garante, né, nada para a gente, não garante um paraíso, uma vida eterna após a morte, mas também ele não disse para a gente, ele não diz, ele não exige da gente, né, que a gente não deve lutar. Ele não diz para a gente que a gente deve se acomodar. Ao contrário, né? A gente é impulsionada a correr atrás, a lutar e a tentar reconstruir a vida, né? Então, eu posso viver, posso tomar minhas próprias decisões, mas consciente, né, de que elas são de minha inteira responsabilidade. Isso eu chamo de consciência ateísta. Então, é uma consciência que a gente adquire, não é o ateísmo que dá, a gente adquire. Então, nesse sentido, agora eu acho que eu vou responder a pergunta, nesse sentido, diretamente ou indiretamente, né, pode existir uma relação entre ateísmo e feminismo, uma vez que as feministas, né, as mulheres em geral, não só as feministas, precisam de liberdade para viver. E essa liberdade que nunca existiu na religião. Por quê? A religião é conservadora, e o feminismo é progressista. Então, sem liberdade, não tem como ser feminista. Então, a Cristina Overal levanta a questão: se é preciso ser ateia para ser feminista, e se o feminismo é ou não é compatível com o teísmo. Então, na minha opinião, o feminismo não é compatível com o teísmo. Não até esse momento. Quem sabe do futuro, né? Mas é possível que uma religiosa seja feminista, sim. Mas para isso ela precisa fazer mudanças, começando com mudanças internas, né, mudanças na maneira de interpretar a Bíblia, né, e para poder ver a vida com outro olhar, não mais com o olhar de condenação da igreja. Que bacana, Glorinha, que bacana esse seu depoimento. Eu acho que ele toca a muita mulher que hoje se vê numa condição de Está fragilizada. ouvindo, gente? Sim, sim, estamos ouvindo, né? Fragilizada pela opressão que há muitas vezes dentro do lar, dentro da igreja, né? Dentro de outros setores. E o feminismo é todo um movimento que tenta esclarecer, tenta tirar as vendas, né, dessas mulheres para que elas se percebam, né, como pessoas donas de direito, né, e que podem exercer toda e qualquer profissão, né, que tem livre a capacidade de associativismo também para lutar por suas causas, né? Então, assim, eu acho que sua fala foi muito importante, né? E aí eu já aproveito para perguntar a você, como que você acompanha o ativismo feminino, né? Tem a Tia Teia, tem a Karina, que está conosco no chat, né? Como que você acompanha esse ativismo feminino brasileiro e que observação você faria? O que é que precisa melhorar? Olha, eu acho assim que quanto mais mulheres engajadas, melhor para nós, né? Melhor para o nosso ateísmo, melhor para a vida, né, em sociedade. Porque e melhor principalmente para as mulheres, né? As mulheres que são quando eu falo de ateísmo, eu não falo de ateísmo só para pessoas ateístas. É importante que a gente fale para toda a sociedade, porque não adianta a gente ter uma visão, a gente mudar nosso modo de ver a vida, se a gente não tentar levar isso para outras pessoas, né? A gente vê mulheres morrendo todo dia de feminicídio, né? Sendo violentadas, né? Sofrendo com a violência doméstica o tempo inteiro. Então, assim, não adianta você falar, eu sou ativista, é, ateísta, eu sou ateísta e ativista e feminista, né? E ficar, né, pensando que eu devo falar só para as mulheres ateias. Não. A gente vive em sociedade. Eu acho o trabalho delas muito importante, de todas que têm seus canais, como a Mari, as outras meninas que você falou o nome, né? E tem muitas outras, eu é que não estou lembrando os nomes agora, mas tem muitas outras
que fazem trabalhos assim magníficos. É disso que a gente precisa, né? A gente dá também todo o apoio, né, que precisarem para poder levar mais adiante, não ficar só na nossa bolha, né? Mari, me permita colocar uma questão. Não sei se você está acompanhando o chat aí, Glorinha, mas o Cláudio Souza ele faz uma afirmação aqui que eu gostaria que eu poderia responder para ele sobre o meu próprio olhar, sobre a minha cosmovisão, né? Mas eu deixo para que você responda, porque ele diz o seguinte, faz a seguinte afirmação: os ateus são infelizes, não têm esperança. O que você diria para uma pessoa que faz esse tipo de comentário, Glorinha? Bom, eu pergunto para ele de qual esperança ele está falando, né? Porque a esperança, eu acho que ele está falando de uma esperança que ele aprendeu lá dentro da igreja, né? Então, é que Deus existe, que Deus vai ajudar, que Deus te protege, que Deus vai te dar tudo que basta você ter fé. E que quando você morrer, você vai para o paraíso, né? Você vai ter uma vida eterna. Então, isso para nós não é, essa esperança não significa nada para nós. Né? Não significa nada para mim, não significa nada para as mulheres ateias que eu conheço, porque a vida para nós, né, ateias e ateus, é aqui na Terra, é essa vida, é aqui que a gente convive com as pessoas, é aqui que a gente precisa viver bem, é aqui que você precisa olhar para o outro, né, e fazer algo pelo outro. E essa vida após a morte, ela, se ela existe, tudo bem, eu até respeito quem acredita. Se ela existe, ótimo, mas ela não é nossa preocupação. Eu não me preocupo com ela, eu me preocupo com a nossa vida aqui na Terra, com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que dependem das decisões dos outros, das decisões políticas, né? Então, essa é a preocupação do ateu. Então, que esperança? De que esperança ele está falando? Eu realmente não sei. E essa esperança, assim, ela não me diz nada. Eu acho que não diz nada para ninguém, né? Para nenhum ateu ter esse tipo de esperança. Se for dessa esperança que ele está falando, essa que ele aprendeu lá dentro da igreja. Glorinha, e ele ainda tem a pretensão aí de dizer, na afirmação dele, né, que é capaz de provar que nós somos infelizes. Você veja só, o camarada entra na nossa live para dizer que nós somos infelizes. Pois eu vou dar o meu próprio depoimento. Caro Cláudio de Souza, eu sou uma pessoa muito feliz. Tenho a minha família, 2 filhas, uma esposa, e todo o restante que constitui minha família, né? Tenho meu emprego, meu trabalho, contribuo para a sociedade. Então, a sua prova só serve para você mesmo, né? E aí eu acredito que a Glorinha pode também dar o depoimento que ela própria é feliz, assim como a Mari é feliz. E muitos outros ateus são felizes. E nós não temos que provar isso para você, caro Cláudio. Eu estou dizendo isso, mas eu nem preciso, nem precisaria provar nada, nem para você, nem para ninguém quanto à minha felicidade, né? Eu sou feliz com a minha cosmovisão e acredito que a Mari também, assim como o Glorinha demonstrou aqui também, que é plenamente feliz com a sua condição de mulher, de mãe, né? De educadora, que é educadora, e é tudo isso que nos tornam seres felizes e atuantes na sociedade. Eu quero responder sim. Mas o que é felicidade, né? Também tem que saber, né? Entrar um pouco aí ele precisa entrar um pouco aí na filosofia, né? E tentar descobrir o que é felicidade. Né? A felicidade pode ser, para nós, pode ser viajar, né? Pode ser conhecer o mundo, mas para algumas pessoas a felicidade é ter um copo de água limpa para beber, ter uma cama para dormir, ter um teto, né, para se proteger. Então, é importante a gente definir o conceito de felicidade quando se fala dela. Então, eu posso estar feliz, hoje eu sou feliz, eu não sou eternamente feliz, eu não sou a pessoa que eu acordo feliz e vou dormir feliz,
com tantos problemas na nossa sociedade, né? Vendo todo dia os jornais, né, mostrarem as guerras, né, o quanto as guerras matam, quantas crianças estão sendo assassinadas nesse momento, agora que a gente está aqui falando, né? E quantas crianças estão por aí passando fome, sendo violentadas. Então, eu seria assim, uma hipócrita se eu dissesse que eu sou feliz o tempo todo. Não sou e não quero ser, eu não quero ser feliz o tempo todo com esse mundo que está aí, né? Com essa desigualdade que está aí, com as violências que estão aí. Mas eu tenho meus momentos de felicidade, tenho meus filhos que estão bem, né? Estão bem de saúde, estão bem, têm onde morar, têm um teto para se aquecer, né? Então, tem que ver o que é ser feliz, né? O que significa ser feliz? Então, dentro desse conceito, do conceito de felicidade, eu tenho meus momentos de felicidade, sim, e eles é que me impulsionam, são eles que me impulsionam, né? Glorinha, eu Para acho eu acordar todo dia de manhã, apesar de tudo. Glorinha, eu acho que você Oi? acaba de dar uma grande lição no Cláudio Souza, né? Uma grande lição de humanismo. Você acaba de dar uma grande lição. Eu espero que ele não esqueça essa lição nunca, não é? Eu tinha falado assim mais do ponto de vista individual, né? Trazendo para mim a minha condição como ser humano e de como eu me sinto no mundo. Mas o que você acaba de trazer é justamente isso que eu também tenho, né? Que é isso que nos entristece muitas vezes. Você vê a chamada Terra Santa, na chamada Terra Santa, por exemplo, né, onde um povo supostamente foi eleito e a gente está vendo aí o massacre, a bomba para lá, bomba para cá, né, as pessoas com fome, sem perdendo o seu lar, né, e aí como a gente na condição de ser humano e de humanistas, a gente não pode se sentir plenamente feliz, como você muito bem destacou. Espero, Cláudio Souza, que você tenha aprendido essa lição, porque às vezes a condição de ser um religioso não é condição suficiente para ser feliz. Por exemplo, os nossos jornais estão cheios de casos, né? Como a jovem cantora gospel, né? Que foi assassinada pelo seu companheiro. Quer dizer, que felicidade pode ter um sujeito desse que assassina sua própria esposa, ou ela própria, né? Como ela pode ser feliz, não pode nem se realizar como ser humano, porque teve na vida um sujeito dessa natureza. Então, Cláudio, os seus comentários, eu gostaria muito que você refletisse sobre eles. Mari, passo a palavra para você, nós temos ainda 6 minutos, eu acho que daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo, nosso bate-bola com Nosso Glorinha. ping-pong. Nosso ping-pong, mas se tiver mais alguma pergunta ou identificar alguma pergunta do grupo... Não, eu só quero... Muito rico. Só quero dizer que felicidade são apenas momentos, né? São momentos. Resumindo. E eu gostaria de ler um poema do livro da Glorinha, que é um dos meus preferidos. Antes da gente ir para o ping-pong, tá bom? Aí a gente fecha com o ping-pong. O nome é assim: A Chama do Ateísmo. O ateísmo surgiu das certezas e verdades, de tudo que nunca se viu, da falsa ideia de felicidade. A prisão do pensamento, o direito de se expressar, viver sem discernimento, castigo maior não há. O ateísmo acendeu a chama da sabedoria, daquele que um dia viveu a vida sem alegria. As verdades que nos impuseram teimaram em não explicar a dor e o sofrimento e o desejo de odiar. A tristeza e o pecado habitaram entre nós e um povo sufocado clamava por não ter voz. O ateísmo se fez forte, veio para nos libertar, abriu portas, disse sim. Pode sorrir, pode falar. Uau! Tá aqui, ó. Nesse livro, adquiram o seu.
Vamos para o nosso ping-pong? Ai, que bom. Vamos, não deixando de recomendar Vamos, mais uma eu, vez, né, o livro da Glorinha, o verso e o reverso, Salvação ou Perdição, onde há aforismos, poemas, ensaios, artigos, né? Glorinha é uma intelectual de mão cheia, né, que é uma grande força para o movimento ateísta brasileiro, e nós estamos muito honrados, apesar da internet querer nos trair hoje, nos derrubar, mas não conseguiu. Glorinha foi até o fim, né? E vamos iniciar agora nosso ping-pong com Glorinha, né? Agradecendo a participação de todos que estão na live, né? Que estão no chat, acompanhando essa belíssima entrevista. Então vamos lá, vamos para o nosso bate-bola, nosso ping-pong, Glorinha. é, Eleja um livro. aham. Eleja um livro. Eleger um livro. Bom, eu vou eleger um livro que não é só para as mulheres, não. É um livro que deve ser lido por homens também. Eu acho que é muito importante que os homens leiam esse livro, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Uma pessoa, Glorinha. Uma pessoa, Hum. é complicado a gente falar de uma pessoa, tem muita gente, né, fazendo trabalhos importantes, né? Mas lembrei aqui do Padre Júlio Lancelotti. Uma grande referência, muito bem. Uma música, Glorinha, que Uma marque grande você. referência. Uma música. Gente, música, eu assim, eu pensei, eu estava pensando, né, quando vocês falaram, né, sobre isso, e uma música que me veio à cabeça, sempre me vem à cabeça quando eu, né, estou falando de ateísmo, quando eu, né, estou assim, até um pouco emocionada e tudo, eu acho que é Imagine, de John Hum. Lennon. Eu Imagina um acho que mundo ela sem fala religião. tudo, né? Imagina um mundo sem Isso, religião, né? isso. Glorinha, uma frase. Uma frase, olha, eu acho importante a frase que eu vou dizer aqui para vocês. Eu acho que todo mundo deveria saber, a gente tem que espalhar, que é: o ateísmo não é desprovido de valores morais. Mais uma lição para você, caro, como é o nome, Cláudio Souza. Mais uma lição para ti. Glorinha, quando a palavra morte vem, qual é a ideia que você faz? A morte, ela fica rondando a gente o tempo inteiro, né? Ela nos ronda. Tem que dar um chega para lá, um show. Nós estamos já concluindo a nossa entrevista, ainda falta duas questõezinhas do ping-pong, né? Mas e são 4 horas da tarde, em geral, nossas entrevistas deverão ter esse tempo. Continue, Glorinha. Morte, quando eu falei morte, então ela nos ronda e é melhor deixar que ela dá um chega para lá nela, não é isso? Morte, Um desejo para a humanidade, Glorinha. nada, eu acho que ela vem, de qualquer jeito. Então é inevitável. Inevitável. A palavra é inevitável. Ela vai vir Verdade. para a Então, acho humanidade, paz, paz. que isso. Vai, Mari, agora é você. Para fechar, um filme. Glorinha, um filme. Acho que ela está com alguma dificuldade Oi, de ouvir, Mari. oi. Filme? Então, Glorinha, Filme tá Mari está complicado, perguntando por viu? um filme. Que filme você Agora indicaria? não me veio nenhum. Tudo bem.
Então, a gente encerra aqui Não, o nosso ping-pong, né? Agradecendo a todos que participaram do chat, seja desde o início ou que tenha pego em andamento, né? É, tivemos alguns probleminhas técnicos, acontecem em todas as lives, isso não é incomum que ocorra, não é? Mas foi uma live riquíssima, Glorinha. A sua presença, a sua sabedoria, né? Você traz aqui muita sabedoria, uma experiência de vida, uma vida rica, né, em prol, né, de vários valores, de muitos valores, sobretudo os humanistas, né, como ficou bastante evidente em sua fala. Acredito que todos que participaram da live gostaram muito, devem estar todos instigados a adquirirem o seu livro, né, dado o conteúdo magnífico que há nele, né, de muito ensinamento. E é isso, eu faço votos para que o livro ganhe cada vez mais leitores, porque você é merecedora disso por seu trabalho, viu? Então, eu quero desejar a você boas festas, né, de final de ano, né? O nosso amigo Christian já tinha desejado boas Saturnais, né? Outros desejam bons mitrais e assim por diante, né? Então é isso. Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento por você ter aceitado o convite de participar dessa live no quadro Ateia, Atua Não, né? Muito obrigado, Mari. Eu quero agradecer muito pelo seu sim, da senhora estar aqui com a gente. Pena que a internet não ajudou muito, né? Dificultou o nosso trabalho, mas no fim deu tudo certo. eu Né? Pode dizer, Pode Glorinha. dizer. Mari, eu queria dizer, e Marcos, eu queria dizer que eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu achei o tempo curto. Achei o tempo bem curto, não deu para falar tudo que eu planejei, que eu queria falar, e teve esses probleminhas, né? Esses cortes aí de áudio, de imagem. Imagem não tem problema, né? De áudio, e muita coisa não deu para a gente, para eu ouvir. Não sei se vocês me ouviram bem, se as pessoas que estão nos assistindo se me ouviram bem, mas eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, pelo convite, e estou à disposição. Quando vocês quiserem, a gente pode discutir mais sobre ateísmo. Glorinha, o Lucas pergunta onde pode adquirir o livro, como que ele pode fazer para adquirir o seu livro, viu? Eu estou no Facebook, né, como Glorinha Silva, e lá tem telefone, mas você pode até passar, tá? Direto comigo mesmo. Você pode passar também, Marcos, que você tem meus dados, tem meu telefone. Eu vou colocar aqui no Pode vídeo, no passar. final. No final eu coloco no vídeo o Tá, link das suas redes e aí as pessoas entram em contato, tá bom? tá certo. Eu queria dizer também, assim, que o meu livro, quando eu escrevi para... seria um bate-papo, um diálogo, né, com todos, né, ateus, ateias, religiosos, né, então, é um conhecimento, assim, digamos, do dia a dia, do cotidiano, das minhas participações, das conversas, né, que a gente ouve na internet, e da importância que tem a gente falar sobre esses temas, da laicidade. Por exemplo, da laicidade foi um tema, uma coisa que eu queria ter falado e não deu tempo para falar. Mas a gente pode planejar uma outra, né, para poder falar mais a fundo sobre a questão da laicidade. E, e é isso. Glorinha, Então, eu acho que as Glorinha, pessoas vão mas eu gostar, porque não gostaria é um muito, viu, livro também assim Glorinha? Eu entedi- gostaria muito que entediante. estamos encerrando realmente a live e você tem toda a razão. Temos muito assunto ainda a discorrer. Mas eu queria aproveitar esse momento, já porque eu estou aqui, nada mais, nada menos, com duas amigas que estão fazendo parte também da comissão brasileira, da comissão para a organização do primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade. E a gente não poderia deixar de passar essa oportunidade, não é, Mari?
dizer para os amigos que estão acompanhando a live que Glorinha vai nos dar a satisfação da presença dela no nosso congresso, discutindo justamente, trazendo o tema na sua conferência sobre o ateísmo e o ativismo feminino, né? Então, Glorinha, eu gostaria que você falasse um pouco da expectativa, né, para o congresso que você vivencia e como que você vê, então, esse momento. Se a gente conseguir realizar esse congresso, vai ser uma das coisas assim mais importantes para nós. Para mim, principalmente, eu vou assim ter a alegria de participar, né, com vocês e com todos que estiverem lá. Vai ser uma alegria muito grande. E eu acho que tem que acontecer. É um acontecimento que diz respeito a toda a sociedade, não só aos ateus. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Glorinha, por suas palavras, né? Mais uma vez, os nossos agradecimentos por participar aqui do Ateu até a Toa Não, né? Foi uma ótima live. Espero que os amigos tenham também gostado. Partilhem esse vídeo. Eu peço também que se inscrevam no canal da Mari. Não só a Mari tem não só vídeos, né, dessa natureza, mas também muitos vídeos culturais. Eu estou encantado com o trabalho que ela faz de canto, né? Eu descobri que você interpreta a ABBA, canções da ABBA. Depois vale até uma entrevista com você, viu, Mário, para você falar desse seu trabalho tão bacana de musicista que muita gente desconhece. Então a gente pede que se inscrevam no canal, acompanhem o canal de Mari. Com você agora, um abraço. Muito obrigada, gente, a todos. Obrigada, Marcos. Um Obrigada, abraço, gente. professora. Muito obrigada pelo sim da senhora. Obrigada a todo mundo que participou, que esteve aqui conosco, fazendo perguntas, comentando, curtindo o vídeo. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E com certeza, a Glorinha, a gente vai querer outra live com a senhora, hein? Tchauzinho. Estamos aí. Tchau, beijo para vocês. Tudo de bom. Boas festas.